Graça e paz, então vamos começar aqui a gravar a palavra para as irmãs que não puderam estar conosco, amém? Vamos abrir então nossa Bíblia em Mateus 16, versículo 1 ao 3. Vocês abriram? Pode ler. Quem abriu pode ler, por favor? Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo. Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho. Nuvens também interpretam o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Então, Mateus... Acabou, não? Acabou? Do 1 ao 3. Então acabou. Então, Jesus estava falando aqui, né? Que os fariseus, Jesus estava falando para eles que eles sabiam discernir os tempos, se vai chover, se não vai chover, se está na época de plantar, se está na época de colher. E Jesus falando, vocês precisam também discernir os tempos de Deus, né? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre o tempo de Deus, né? Nós precisamos buscar entender qual que é o tempo de Deus para agora, sabe? Qual que é o tempo de Deus, qual o propósito de Deus diante dessa situação, sabe? Não é da vontade de Deus ter esse coronavírus. Não foi Deus que mandou para poder, igual eu tenho ouvido, ontem eu ouvi uma pastora pregando sobre isso. Que Deus mandou isso para poder a igreja, sei lá, se consertar, alguma coisa assim que estava falando. Mas não é isso, sabe? Esse vírus é maligno. Eu não gosto muito de política, mas se você tem ouvido aí tudo que eu já tenho ouvido, isso tem muita questão política envolvida, sabe? Os fins do tempo, eles estão próximos, cada dia mais próximos. O Lucas perguntou, mamãe, mas por que fala que Jesus está voltando e até hoje nunca voltou? Sabe? Eu creio que Deus está tendo misericórdia para que as pessoas possam se voltar para Ele. Amém? Então, por isso tem esse tempo. Mas olha, para formar o governo do anticristo, tem que ter um governo mundial, certo? E tudo isso, ó, é um vírus, eu vou tentar mudar de lugar aqui de novo. É um vírus que está tentando prender todo mundo dentro de casa. Não é isso que o governo está fazendo? Não só no Brasil, mas no mundo. Isso é a Organização Mundial da Saúde conseguiu dar uma ordem, uma direção, e todos estão obedecendo, todos estão seguindo. Você vê aí que já é o preparativo para os fins dos tempos. Então o que eu tenho que fazer agora? Ficar quietinha, esperando? Trouxe o carregador? Ficar quietinha esperando isso acontecer? Não, irmãs. É tempo de nós nos levantarmos, sabe? Como profetas de Deus. Como eu falei semana passada, nós somos as profetas que o Senhor levantou nesse tempo, para esse lugar. Às vezes a gente fica, né? Eu fico pegando no pé da Lohane, Lohane, me ensina, aprende aí para poder ensinar esses aplicativos e tudo. É tempo de aprender? Então nós vamos aprender. É tempo de nos reunirmos assim, de maneira virtual? Vamos nos reunir, mas vamos cumprir o propósito do Senhor. Amém? Não fique esperando esse tempo acabar para você poder voltar, sabe, a ministrar, a orar pela vida das suas crianças. Eu sei que é novidade, igual a Ilma falou, eu entendo aí o que ela está falando, porque eu também tenho 2 aqui dentro de casa, né? E assim, eu não sei quanto a você, mas para mim é difícil mudar a rotina. Quando muda, eu fico meio perdida, até que você consegue, né, colocar de novo no eixo daquela rotina ou fazer uma outra rotina. E tem sido dias assim, né? Começou as aulas agora e tem que, né, fazer de novo a rotina. Aí o pastor até estava brincando, que ele não estava de quarentena, porque ele resolveu, fez faxina no prédio, fez um monte de coisa, mas agora acho que acabou um pouco.
E ele tem ficado aqui, eu acho que para me ajudar também, porque essa questão de ser mãe e professora é difícil, né, Ilma? Né, Elza? Porque, olha, é assim, você pensa, não é nada, mas você tem que parar o que você faz de normal e dar uma atenção ali, porque é novidade para eles também, né? Então, é um tempo de muitas novidades, mas você não pode esquecer do chamado de Deus para sua vida. Amém? Deus te chamou para ser esposa, Deus te chamou para ser mãe, e Deus te chamou para ser líder, Deus te chamou para ser profeta. Amém? A palavra de Deus, ela tem poder quando ela é falada pela sua boca. Sabe? Não é você pegar assim a Bíblia, né? E colocar como escudo. Abre no Salmo 91 e põe lá em cima. Não vai fazer efeito. Ela tem efeito na sua boca. Sabe? É uma coisa que a gente tem aprendido tanto. Eu vim aprender quando eu vim para a Videira, né? Há muitos anos atrás. Mas quando você fala, você já sente a vida dentro de você, sabe? Eu até fiz para vocês ali um livretinho com as confissões da palavra, mas se você quiser, você pode combinar e passar aqui e pegar, porque eu já imprimi, né? Só falta eu encadernar, mas ele já tá ali recortadinho para encadernar, que eu fiz para dar para vocês. Aí quando viu que a gente não ia encontrar, eu até deixei eles ali de lado. Mas se você quiser, você pode me ligar, pode passar aqui para pegar, para você estar confessando a palavra. Que é importante você confessar para você e para os outros também. Amém? Então, você precisa entender qual é o propósito do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo. Como igreja, como profeta de Deus, é tempo de você profetizar, de você chamar a existência. Sabe, o que eu falei semana passada, de você falar aos ossos secos, vem a vida. Amém? Parar de repetir o que o mundo está repetindo e repetir a verdade, que é a palavra. Nós somos guardados, a minha casa é guardada, a minha família, a minha igreja, a minha cidade, né? E declarar as verdades do Senhor. Para isso que você foi chamado como profeta de Deus, amém? Então, eu quero falar aqui só de três aspectos, sabe? 3 coisas que você precisa fazer nesse tempo de quarentena. Nós vamos usar aqui uma passagem lá do povo hebreu, que eles estavam de cativeiro, né? Eu não sei onde, eu acho que eu não anotei, ó. Ali. Então, como filhos de Deus, nós temos os propósitos de Deus para cumprir. Quando o povo estava cativeiro lá na Babilônia, semana passada eu falei de Ezequiel, o profeta Ezequiel, mas outro profeta que profetizou naquela época foi o profeta Isaías. E Deus usou ele para falar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Jeremias 29, do 4 ao 10. Então, vamos lembrar aqui como é que estava o povo de Israel. Eles foram conquistados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e eles estavam cativos na Babilônia, né? Então, não estavam ali na terra que Deus tinha dado para eles estavam como escravos, como cativos. E Deus falou para eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eles estavam como escravos, presos. E Deus falou o que para eles? Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Você vai ter paz na paz do Senhor. Então Deus está falando aqui algumas coisas que é para o povo de Israel fazer. Deus falou para eles, não fica quieta não, continua a vida, continua conduzindo a sua vida normal, né? E orai pela cidade.
pela cidade onde você está, pelo lugar onde você está. Amém? Amém. Você precisa. O barulho tá vindo aqui, Da ou da Lohane. Marley ou da Lohane. Ah, não. Meu não é não. Acho que é da Lohane. Tava desligado. Eu já mudei de lugar 3 vezes. Vai dar certo, então. Amém? Então Deus está falando, atentai, sabe? Cumprir aquilo que o Senhor tem falado. Então, o tempo que eles viveram no cativeiro foram 70 anos. Lá no povo de Israel, sim, era um tempo de disciplina, mas agora, irmãs, não é tempo de disciplina. Sabe? Eu vejo, a gente ouve muitas coisas e você precisa entender. Então, a primeira coisa que eu vou falar do propósito de Deus para esse tempo é você ter uma perspectiva correta de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto, né? A primeira coisa que você precisa entender nesse tempo, para entender qual é o tempo de Deus, tenha uma perspectiva correta de Deus. Quem é Deus? Se você crê, se você acreditar, se você falar que esse vírus é Deus que está testando as pessoas, está testando a igreja, que está vindo para tratar a igreja, então você está dizendo que você crê num Deus que é mau. Certo? E aí, sem querer, eu compartilhando aqui com meu esposo ontem, né, sobre essa palavra que eu ouvi, a gente falando, não, as pessoas não sabem de nada, não é crente em nada. Eu falei, não, mano, não é questão que não é crente. É questão, irmãs, de ter revelação da graça. O que é graça? Graça é Jesus que morreu no nosso lugar e nos justificou. Toda maldição que era para cair sobre nós já caiu sobre Jesus. Jesus levou sobre si toda maldição. Ele não veio morrer na cruz, isso é graça. Ele não veio morrer na cruz para nos salvar do inferno. Ah, o inferno é muito ruim, vou lá salvar vocês do inferno. Se ele tivesse vindo só por causa dos nossos pecados, seria só isso, salvar do inferno. Mas não, ele levou sobre si nossas enfermidades, ele levou sobre si nossa maldição. Não existe maldição hereditária sobre crente. Deus não vai tratar os filhos dele, sabe, com terror, com chuva, tem um arco-íris no céu para mostrar isso. Sabe, nós somos filhos amados de Deus. Amém? Sempre que você ouvir uma notícia dessa, você pensa, será que Jesus trataria Cristo assim? Se ele não trataria Cristo, ele não nos trata também. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Então, tem perspectiva correta de Deus. É o Deus que está na frente da nossa vida. Ele é um Deus de amor, né? Eu até gravei aqui um vídeo outro dia que eu ia ter uma reunião, uma live, e não deu certo. Eu gravei um vídeo, mas não deu para postar esse vídeo. Mas um negócio assim, né? Vou tentar depois gravar o áudio da palavra para compartilhar com vocês. Uma das coisas que fala, você precisa declarar quem Deus é. É um tempo de você conhecer quem é o seu Deus. É o Deus da paz, é o Deus da cura, é o Deus que está sempre presente, é o Deus que vai te dar sabedoria para lidar nessas novidades de vida. Amém? Mas você precisa se dispor. Então, olha, o nosso Deus é aquele que abre e fecha as portas em nossas vidas. Ele está por trás das pessoas e das circunstâncias. Com tudo que tem acontecido, é Deus agindo. Você vê aí, né, um pastor até obrigou o nosso presidente a decretar um jejum. Porque você sabe, o presidente Bolsonaro decretou um jejum. O pastor praticamente obrigou ele. Fala aí, né? Você vê ali no vídeo falando, então domingo jejum. Então, assim, e a igreja respondeu. A igreja jejuou e orou, né, pelo nosso país. Essa é a nossa parte como igreja. Mas é Deus que faz todas essas coisas. Amém? E Deus que usa. Então, ele está por trás de tudo. Quer ver? Nós estamos estudando, acabamos de falar, né, sobre José. Agora a gente já ia começar a falar de Moisés. Já começamos, né? Na apostila. E sabe, uma das coisas que me deixa mais encantadas em José é que depois de tudo que ele passou, imagina, né? Deus deu um sonho para ele e ele foi compartilhar, ninguém acreditou. Aí, os irmãos dele venderam ele como escravo, não é? Oi, Natanael. Venderam ele como escravo. E ele ficou
Depois tá, e Deus abençoou ele lá, ele foi muito abençoado. Aí era que você pensa, agora José tá bem na fita, né? Aí vai e acontece aquele negócio da esposa de Potifar acusar ele de assédio e ele vai para a prisão. Mas ele passou por tudo aquilo e ele entendeu o processo de Deus na vida dele. Ele entendeu, ele tinha a perspectiva correta de Deus. Por isso ele não ficou magoado com Deus, ele não ficou magoado com os irmãos, né? E quando ele encontrou os irmãos dele, lá em Gênesis 45, do 4 a 8, eu não vou ler tudo, ele fala, não foi vocês que me enviaram para cá. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não foste vós quem me enviaste para cá, e sim Deus. Sabe, José era alguém que tinha uma perspectiva correta de Deus. E uma das maneiras, sabe, irmãs, uma das coisas que o diabo mais age na nossa mente é para tirar essa perspectiva correta de Deus. Sabe, às vezes você pensar, né, pensar que está aqui porque está nessa cidade, porque não tem outro lugar melhor para você estar. Aí não, eu estou aqui é porque eu passei no concurso. Eu estou aqui por por aquele motivo. Irmãs, tem a perspectiva correta. Se você é filha de Deus e se você fez de Jesus o Senhor da sua vida, nada acontece por acaso. Amém? Nada. Sabe? É tudo que a porta que abre, a porta que fecha, aquilo que vem, aquilo que vai. Tudo é propósito de Deus. Eu sei que muitas vezes o diabo tenta minar essa perspectiva de Deus no nosso coração. Eu sei, sabe, de tentar gerar medo desse coronavírus, né? Eu conheço uma família que eu acredito, né, de acordo com o que aconteceu com eles, que eles tiveram esse coronavírus aqui, a minha vizinha. Eu falo para ela, vocês tiveram e não soube. Né? Ela contando tanto que o filho dela passou mal, eu lembro, os médicos não descobriam o que era do menino. Pediu um monte de exame e não descobriram o que o menino tinha. Aí a gente conversando outro dia, falando, sabe, eu acho que seu filho teve esse coronavírus, porque o marido dela é caminhoneiro, e você não ficou nem sabendo. Eu assisti um outro vídeo hoje de uma pessoa falando que a família toda teve e tal, e não foi nada assim tão grave. Nós temos que cuidar, irmãs, mas nós temos que primeiramente crer que Deus, ele nos guarda. Deus guarda todos aqueles que você estiver orando. Deus está guardando. Amém? E se por acaso acontecer de alguém pegar, você tem que declarar a cura. Porque Jesus já levou na cruz toda enfermidade. Amém? Como eu falei lá no grupo, nós vamos obedecer às direções do prefeito, porque nós somos ovelhas. Amém? Ovelha obedece. Obedece às direções, segue as direções. Mas não porque nós estamos com medo. E como que a gente mostra isso para o mundo espiritual? Não abrindo mão de estar juntas. Sabe que isso é uma coisa prática? Não abre mão. Sabe, faz o que for preciso. Hoje foi uma resistência. A Elza ali, né? Amém. Deus colocou ela de jejum. Mas olha, foi uma resistência. Hoje, a tarde inteira aqui, eu passando por resistência. Porque o diabo não quer que a igreja aconteça. O diabo não quer que a igreja se reúna. Falei com a Ilma antes pelo programa, deu tudo certo. Mas aí, na hora, o trem não quer funcionar. Sabe? Não aceite. Eu tô aqui guerreando por vocês em oração, mas você também tem que guerrear. Eu não aceito, eu vou estar junto, eu vou de alguma forma. Eu quero estar junto, porque assim você vai estar dizendo para o mundo espiritual, de uma maneira prática, você não vai me parar. Eu sou a igreja, você não vai me parar. Amém? Então se levanta, né, nesses dias, nessa postura. Eu quero daqui a pouco falar algumas coisas práticas para você estar fazendo. Então, a perspectiva de José, diante de toda a luta que ele viveu, foi do Senhor, vendo claramente a soberania de Deus na vida dele. Veja assim também. Veja a soberania de Deus na sua vida. E, assim como Deus é soberano na sua vida, é claro que o diabo quer fazer você esfriar. Sabe? É muito fácil esfriar quando você está em casa e não está junto com a igreja. Ah, mas eu estou ouvindo a palavra, pastor, eu estou ouvindo todas as lives. Amém por isso, que você esteja mesmo. Porque quanto mais você, sabe, receber a palavra, pensa, não é live, então eu vou aproveitar isso aqui para me alimentar da palavra. E anote,
sabe? Medite naquilo que você ouvir, que é o sustento para esse tempo. De repente, Deus está usando esse tempo para você se alimentar. Não só para você, né? Igual a Ilma compartilhou. As pessoas de fora vão vir te procurar. E você vai ter uma palavra de Deus para ministrar. A gente tem que pensar que nós não somos só nós. Amém? Deus nos chamou para influenciar. Seja por onde for. Né? Eu vejo, acompanho algumas youtubers crentes e eu vejo, faz diversão e tal, mas tem palavra também, porque Deus nos chamou para isso. Né? Então nós precisamos ver Deus nas circunstâncias e não nas pessoas. Tudo o que acontece, precisa ver Deus. Sabe, José poderia ter tido uma vida de amargurado, porque via nas pessoas. Como meu irmão faz isso comigo? Como que meu irmão não sei o quê? Mas ele não viu, ele viu da perspectiva de Deus. Sempre nós vamos ter uma escolha. Como que nós vamos ver essa situação? Nós vamos ver no natural ou nós vamos ver da maneira de Deus? Precisamos ver Deus nessas circunstâncias. E sabe o que acontece, irmãs? Se ficar olhando muito, se a gente ficar olhando para as pessoas e olhar com a perspectiva errada de Deus, sabe o que é uma outra perspectiva errada de Deus? Aquele pensamento assim, não preciso liderar não, porque Deus me ama. Tem nada que eu vou fazer que vai mudar o amor de Deus para mim. É verdade? É verdade. Mas aqueles que descobriram que são amados por Deus, querem servir. Querem, sabe? Se doar. Então, busque revelação, não aceite esse sofisma na sua mente. Aí, o que acontece? As pessoas aceitam e desistem. Deus me ama, tá bom. Tem que tomar cuidado. Né? Então, muitos desistem do casamento, da liderança, desistem dos sonhos, porque avalia de uma maneira natural. Então, tenha a perspectiva correta de Deus. Né? Eu lembro que algo que me marcou muito naquele seminário da família que o pastor passou, os vídeos, não sei se vocês lembram, foi quando o pastor estava ministrando e ele falou que ele descobriu que a esposa contava para Deus o que ele fazia de ruim com ela. Aí na hora, eu gravei assim, igual a Pops, né? Do coisa. Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Aí eu fico pensando, conta tudo pro seu pai. Sabe? Então, eu tenho essa perspectiva. Ele é o seu pai. Conta tudo para ele. E ele vai resolver. E ele vai te conduzir a enxergar da maneira correta de como Deus está escolhendo. Amém? Amém. Olha para a circunstância e para as pessoas. As pessoas que desistem, elas olham para as circunstâncias e para as pessoas. E aí, e não olham para Deus. O que acontece? Não discernem o tempo e o modo de Deus agir. Amém? Então, vamos ter essa postura de ter perspectiva correta de Deus. Deus é um Deus bom, né? Eu lembro, sempre quando eu falo essa frase, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu lembro do Alexandre e lembro do filme, né? Deus não está morto. Então, essa é uma verdade. Deus é bom o tempo todo. Pastora, mas está muito difícil, né? Agora a Elza não consegue vender, não consegue fazer, não consegue o trabalho aí de cuidadora que ela estava tendo, e está muito ruim, está muito difícil. Veja Deus, fala, Senhor, se isso está acontecendo, é tempo de milagre. Amém? Sabe, Deus vai enviar os anjos para suprir a sua necessidade. E não é de acordo com aquilo que você pensa, é de acordo com a riqueza dele. Sabe, eu estava meditando sobre isso esses dias. E vou contar um testemunho bem simples aqui para vocês. E eu estava aqui, eu gosto muito de feijão, né? Só que eu gosto do feijão, ele mais inteiro. E eu pensei assim, vou falar para o João, na hora que ele for comprar, ver se ele compra aquele feijão jalo. Vocês conhecem o feijão jalo? Grandinho. Que ele é grandinho assim. Vou falar para ele olhar e comprar, porque eu sei que é mais caro, né? Não dá para você ficar comprando todo dia. E aí eu tô aqui pensando e a minha vizinha falou, não, vem aqui pegar uns negócios que eu trouxe lá da fazenda. E aí ela já tinha falado que era feijão, mas eu nem tinha. Mas vocês acreditam que o feijão era jalo? Amém. Não era do outro também. Mas eu fiquei pensando, olha só como que Deus é lindo, né? Amém. Você às vezes nem... Você só pensa.
E Deus já está com tudo para te suprir. Deixa eu falar Mas o é uma meu coisa tão também depois. simples. Pequenininho Deixa, também. pode falar. Não, que a gente estava querendo colocar a internet já tem muito tempo, mas nunca conseguia, porque é tanta coisa que a gente tem que pagar todo mês, e aí nunca colocava. Ficava precisando, mas nunca colocava. E agora, nesses dias aí, pior ainda, a gente precisando de internet para fazer as lives, né? Aí, até a semana passada, a pastora falou, por que você não coloca? Aí eu falei, não, pastor, é caro para colocar, tá? A Marley tinha falado, né, Marley? Que com o valor, tal. Eu falei, não, agora a gente não consegue não dá conta não. Aí o Samuel, não sei como que foi lá, não sei como que ele fez lá. Eu sei que o amigo dele ofereceu, falou, não, eu vou fazer para você, para colocar a internet para você por R$ 180 e pagar 60 por mês. Aí foi lá e instalou a internet. Aí eu vejo assim, que é Deus, que a Marley tinha falado que é quanto, Marley? Meu Deus. Aqui a gente instalou, acho que foi mais ou menos. 500? Acho que É uns 500, 600, né? Que você tinha Então, falado. aí eu ainda falei assim, não, tá longe, tá muito, muito caro, tal, não dá não. Aí ofereceu para ele lá por 180, inclusive ele até tá fazendo por 180 também para as pessoas que o Samuel conseguir, tá? E a internet é quiser. muito boa, assim, e até agora não deu problema nenhum, assim. E aí eu vejo que é a mão de Deus, né, igual a pastora falando, que Deus cuida de nós nos pequenos detalhes. Aquilo que você acha que é grande para ele, o desejo do seu coração, ele faz. Né? Quando a gente está em, né, Amém. com Isso, quando coração você nele. pede, né? A palavra fala, pedi e dar-se-vos-á. Então, é só você pedir. Amém? Amém. Então, eu sei que todas nós temos experiências com isso. Mas, às vezes, fica muito naquele negócio, né? A gente... É muito mais fácil, irmãs, a gente agir pela força própria, pela justiça própria. Não, eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Não, irmãs, confia. Confia que se você pede, ele vai te dar. Né? Vejo que Deus está trabalhando isso no nosso coração desde o início do ano. Né? Que a pastora Márcia liberou aquela palavra, os teus celeiros transbordarão. É isso que a gente precisa declarar, a gente precisa ter a perspectiva de Deus. Né? Assim como Deus levou José lá, para que as pessoas não morressem de fome. Sabe, tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. A gente precisa ver Deus em todas essas coisas. Ter essa perspectiva correta, essa visão correta. Quem é o Deus que eu sirvo? Penso que esse é um tempo de você desfrutar disso. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que supre. Amém? Ele é o Deus que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então, essa é a primeira coisa. E o segundo ponto que eu quero falar é que nesse tempo, procure ser produtiva. Sabe? Com tanta coisa que tem que fazer, né? Aí uma falando, ou não, eu tô na minha vida normal. Mesmo assim, mas aproveite para ser produtiva. Sabe? Eu vou falar daqui a pouco dicas práticas. Seja produtiva com o tempo que você tem tido. Mas não tem sobrado tanto tempo. Se você parar e se organizar, vai sobrar um tempinho, né? Por quê? Eu sei que assim, a dificuldade no início é você organizar. Você precisa ter uma rotina. Deus Maria está desconectando. Nós, principalmente mulheres, irmãs, precisamos ter uma rotina. Se a gente não tiver uma rotina... Só sobrou nós duas, Elza. Não, tem a Marley e a Lohane ali do outro lado. Osmarina está reconectando. Daqui a pouco ela volta. Ei, caiu. Tentar ligar para ela de novo. Sobrou só eu e Elza. Espera aí que tá no segundo ponto, gente. Cadê? Lá, achou já. Aqui? Adicionar. Aí, tô chamando lá, vamos ver se vai dar certo. Amém? Então, aqui, né, onde nós lemos em Jeremias 29, do 5 ao 6, o que Deus manda falar para as pessoas? Edifica, seja, sabe, tenha atitude. É como se Deus estivesse falando para eles, sabe? Em vez de vocês chorarem as lágrimas, em vez de ficar, agora nós somos escravos, agora nós somos pegos e a promessa de Deus não se cumpre. Deus fala para eles o quê? Vai construir casas, vai investir no futuro, vai gerar filhos, vai construir famílias, né? Multiplique-se e não diminua. Pastora, como que nós vamos fazer isso?
Sabe, irmãs, é tempo de você orar. É tempo de você orar para que a sua célula venha crescer, venha multiplicar. Se antes você não tinha tempo, agora você vai usar o tempo. Sabe, se você conseguir, você organizar a sua vida de uma maneira bem prática, eu vou falar para vocês. Que dia que a sua célula se reunia? Qual que era o tempo que você tirava para preparar a sua célula? E qual que era o tempo que você usava para ministrar na sua célula? Coloque esse tempo de novo na sua agenda. Esse tempo você vai dedicar, sabe? Não precisa ser, não sei quanto tempo que você dedicava. Se der para ser o mesmo tempo que você dedicava, dedique o mesmo. Se não der, dedique, não abra mão, coloque isso na sua rotina. Por quê? Duas coisas. Você vai ficar ligado, linkado no propósito de Deus para você como líder. E outra, isso vai te ajudar a não entrar no desespero desse tempo. Né? Parece que foi prorrogado mais 15 dias. E olha, esses 15 dias ele pode demorar muito, ou ele pode passar muito rápido e você percebeu, o tempo acabou e eu não fiz o que eu precisava ter feito. Entende? Aí vai ligar de novo a engrenagem, sabe? Da rotina, da célula, de orar pelas crianças e tal. Aí vai ser mais lento. Então não deixa isso parar. Continue orando. Sabe, faça um propósito no momento que você fazia célula. Não dá para conversar com todos. Converse com quem você conseguir. Tenha um tempo, desse 1h30 que você fazia célula. Dedique um tempo para orar por cada criança, nome por nome. Você conhece essas crianças, você sabe os problemas delas. Se você não sabe, e quer procurar primeiro, meia hora antes, você dá uma ligadinha para elas, conversa com elas pelo WhatsApp, na medida das suas condições. Sabe? Fique sabendo, ministra palavras para elas, compartilham com elas. Sabe? Tem os Domingo Kids aí no YouTube, compartilhe o link. Tem famílias sendo alcançadas por causa disso. Então, aproveita esse tempo para evangelizar as famílias. Ah, pastora, as crianças não têm WhatsApp, mas se você tem aquele cadastro com o número dos pais, dá uma ligadinha para os pais. Oi, falando, aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a criança? Sabe? Pergunta. E ministra a vida de Deus. Esse tempo vai passar. Será que eu poderia falar um pouquinho com a criança? Sabe? Não deixe, irmãs, de ser a profeta que Deus te chamou. Não deixe o diabo te calar nesse tempo, amém? Seja produtiva. Não fica, porque se tivesse... Às vezes, né, eu fico pensando. O diabo é tão maligno que ele pode estar lançando na mente. Ai, graças a Deus que não tem célula, agora eu posso descansar. Sabe? Mas isso não é de Deus, não, irmãs. Isso é do diabo, para esfriar e depois para acusar você. Então, não deixe isso acontecer na sua vida. Amém? Invista nisso. Projeto, faça projeto. Quando eu voltar, eu vou fazer assim, vou ministrar tal, vou levantar quem como líder. Senhor, nesse tempo, me mostra quem o Senhor vai me levantar como líder em treinamento. Amém? Vamos continuar, então? Então, nós estamos no segundo ponto, né? Procure ser produtiva nesse tempo. Em vez de chorar, em vez de lamentar, né? Usar esse tempo de maneira prática. Amém? Amém. Conseguiu? Consegui. Vou tentar ligar aqui. Esse bonete parece que não é esse também. Eu acho que não vai dar não, meu celular é chato. Mas eu vou tentar aqui, se cair, aí vocês assistem depois. Vou tentar ser mais rápido para conseguir a bateria aqui. Amém? Então, pode até ser que nesse momento, né, você não tenha, igual eu falei antes, né, não tá sentindo vontade de fazer nada disso. Não, pastor, eu tô achando bom, eu prefiro usar esse tempo para descansar um pouco, né? Mas sabe, mesmo que se você não tiver com vontade, haja. Porque você não vive por aquilo que você sente. Amém? Você vive pelo que o Senhor diz em sua palavra. Então, seja produtiva, aproveite esse tempo para fazer o que é tempo de fazer. É tempo de orar? Vamos orar.
É tempo de ministrar a palavra para as crianças pelo WhatsApp, eu vou ministrar. Eu não vou deixar de pastorear minhas crianças porque eu não estou tendo contato com elas. Pastoreie do jeito que você conseguir. E aproveite para ser um tempo que você possa evangelizar os pais também. Evangelizar, irmãs, não é só você ficar pregando a palavra, não. Você evangeliza quando você mostra amor, quando você demonstra que você se preocupa, quando você demonstra que você está com saudade do seu filho. Eu não sei com relação a vocês, mas eu acho bom quando eu vejo a professora do Lucas conversando com ele, né? Tratando bem, demonstrando interesse. Assim nós somos com os nossos filhos. Então, nós precisamos ser também com as nossas crianças, amém? Amém. É o tempo também de você estar investindo no seu casamento, investindo nos filhos, sabe? Investindo na sua vida espiritual. Se você está tendo tempo, né? Como eu falei, a gente não está tendo reunião, mas separa esse tempo para você estar lendo o livro. O dia que não tiver, né? É 15 minutos. Eu entendo a correria, mas eu entendo que a gente consegue fazer se a gente colocar isso na nossa rotina, amém? Eu tô perdendo aqui a minha... Então, invista no seu casamento, invista nos seus filhos, invista em brincar com eles, assistir filmes com eles, você vai descobrir coisas que talvez você não teria descoberto antes. Sabe, Ilma? A casa, ela vai ficar, mas os nossos filhos vão crescer. Né? Eu sei o que é. Eu tô falando Ilma porque foi ela que falou, né? Questão de arrumar casa. Mas eu sei, eu me senti muitas vezes assim como a Elsa. Falei, tá da mesma coisa. Ai, nossa. Né? Eu vou tomar banho, vejo o teto do banheiro sujo. Falei, não quero fazer faxina mais, não. Né? Não quero isso mais. Mas o mais importante não é isso. Deus não foi colocar você quieta dentro de casa para você fazer faxina. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com seus filhos, com a sua família. Sabe? Para você criar laços na sua família. Comece a assistir o que eles assistem. Começa, sabe? Aqui em casa a gente já tinha um costume interessante que a gente começou o ano. Eu coloquei um propósito. A gente lê um capítulo da Bíblia todo dia. Juntos em família. Cada um lê ali um versículo até completar um capítulo. Só isso, irmãs. Sabe? Se você fizer só isso, você vai colocar uma rotina nova na sua casa. Sabe, você vai... Marley, não, é só eu, a Marley Sivonete, né? Só eu e o marido. Faz isso com ele. Sabe, isso muitas vezes tem que vir de nós. Porque a cabeça deles é muita coisa para pensar. Chega em casa, eles não querem pensar mais. Né? Eles querem descansar. Mas seja você aquela que chama, que convide. Vamos orar juntos, vamos confessar a palavra juntos. Sabe? E... todo lugar que eu sigo ali no Instagram, até o Instagram, né? Você tem que ter por causa do reino, não por causa de você. Eu vejo muitas pessoas perdendo, porque falam, não quero ter isso, não. Sei o que quer, não ligo para essas coisas. Mano, você vai colocar ali, você vai administrar. Para quê? Para que você possa receber de Deus, para ter mais um canal para fluir de Deus ali. Não é para outra coisa. Amém? Então, dedique tempos assim com a sua família, coloque um propósito de estar junto, confessando a palavra, lendo a Bíblia, lendo o capítulo da Bíblia, amém? Seja produtiva e não olhe as circunstâncias, não olhe para o que você está vendo ou sentindo. Faça o que deve ser feito, amém? E Deus vai te honrar. Faz o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Né? Abre sua Bíblia em Eclesiastes 9:10. Senhor, segura a bateria desse celular. Cadê, gente, o Eclesiastes? Tá bem aqui. Achou isso, Vanessa? Não, eu tô sem. Sem Bíblia. Eu não li no grupo antes de ir embora. Vou ler, tá? Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento,
nem sabedoria humana. Então vai chegar o dia, Jesus está voltando, né? E você não vai poder mais servir ao Senhor, fazendo a obra, evangelizando. Então, hoje é esse tempo. Amém? Use esse tempo para esse propósito de evangelizar sua família, né? Esse texto fala da urgência de nós fazermos a obra de Deus. E o lugar é onde você está, onde Deus te colocou. Este é o tempo de fazermos o que for preciso para o reino de Deus. Você precisa, sabe, repetir isso para você se há alguma dúvida. Somos estabelecidos nessa cidade, nesse tempo, nessa casa, nesse bairro, nessa célula que você lidera, para fazer grandes coisas para o Senhor. Amém? Se posicione e mostre para o mundo espiritual que você não é daquelas que retrocedem, mas você é daquelas que são da fé, como fala lá em Hebreus 9, eu acho. Seja uma mulher que serve a Deus, mesmo no tempo da adversidade. Amém? Deus é gracioso, Ele é fiel e Ele trabalha por você. Amém? Então, tem atitudes práticas. Notei algumas atitudes práticas aqui para você ser produtiva. Organize o cadastro da sua célula. Amém? Amém. Organize lá o cadastro, organize os nomes. Eu estou querendo esses nomes para eu orar também. Ore, né, por cada criança, como eu já falei. Leia mais livros, né? Aquele livro de consolidação novo é ótimo para você estar lendo. Leia livros sobre o que você está precisando. Leia sobre casamento, leia sobre o seu trabalho. Dedique tempo para isso, sabe? É só você organizar. Tantos minutos eu vou ler. Uma outra coisa que eu comecei a fazer aqui em casa, nesse tempo de quarentena, para tirar um pouco as crianças do computador, é 30 minutos de leitura. Então, chega aquela hora que eu falo, eu não tenho uma hora exata, mas eu falo, agora é a hora da leitura. Aí todo mundo tem que sair do computador e pegar um livro e ler. Sabe, você é a mãe, você é a mulher aí dessa casa, você precisa colocar para eles isso, amém? Coloque, estimule com prêmios, não sei como você vai fazer, mas estabeleça, eles precisam disso. É um tempo de você dedicar a isso aí na sua casa, amém? Dedique tempo com a família, como eu já falei, né? Para orar, para ler a Bíblia juntos, amém? E a terceira e última coisa, que não é menos importante. Não ouça pessoas naturais incrédulas. Sabe? Escolha o que você vai ouvir. Esses dias eu ouvi na ministração do pastor Luiz, eu até fiquei, né? Como é que fala? Fui despertada. Não ouça notícias, leia notícias. Porque quando você ouve, aquilo tem muito mais poder de ficar dentro de você. Amém? Então, Jeremias 29, do 8 ao 9. Olha aqui. Como? Jeremias 29, o versículo 8 e 9. Ai, gente, Jeremias, esses profetas estão tudo escondidos aqui dessa Bíblia diferente. Acharam? Ai, as minhas irmãs estão desconectando. Vamos rápido. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente os profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Então, cuidado com o que você ouve. Você tem que tomar cuidado para não ficar ouvindo as pessoas que não têm temor de Deus, sabe? Em nome de que eu sou estudioso, né? Porque eu sou médico, eu sou infectologista. Cuidado. Nós precisamos tomar os cuidados, irmãos. Mas nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Né? Essas pessoas que não têm temor de Deus, elas não devem dar direções na sua vida. Cuidado para estar ouvindo conselhos. Cuidado com quem você abre a sua vida. Né? Abre as dificuldades que você tem, porque essas pessoas
elas certamente vão dar uma direção que vai contra a palavra de Deus. Sabe? Tudo que você ouvir, avalia de acordo com a palavra. Essas pessoas não conhecem a vontade de Deus. Amém? Amém. Cuidado com quem você anda e com quem você ouve. Escolha quem vai falar na sua vida. Escolha o que vai influenciar na sua vida e na vida das suas famílias. Né? Eu não vejo aqui em casa ninguém preocupado com o coronavírus, mas eu fiquei sabendo que tem crianças que estão preocupadas, estão com medo, muito medo. Toma banho toda hora, toma banho sem parar. Aqui em casa, irmã, é do mesmo jeito. Mesma briga para tomar banho e para tudo. Mas por quê? Porque eles sabem que eles estão guardados. E você é boca de Deus aí na sua casa, e você é a boca de Deus, você é a profeta que Deus escolheu para falar na vida das suas crianças. Elas vão ouvir a sua voz. É muito bom elas poderem assistir ali o Domingo Kids e a célula que está sendo postada no YouTube. Mas a sua voz faz diferença para elas, porque você é o pastor delas. Amém? Então, escolha Pastor. aquilo que você vai ouvir. Oi. Pastora, você falou que é diferente de gente, né? De ouvir a célula. Tem os vizinhos aqui ontem, aí eles, nem volta a fazer a célula, porque é muito ruim por elas, a gente quer ouvir você falando, você fala melhor, você fala a nossa linguagem. Aí. Então é justamente isso, elas precisam ouvir a gente também falando com elas. Né? Exatamente. Vocês ouviram o que a Lohane falou? Ela deu testemunho da célula dela, que ela está passando os links, né? E os meninos da célula pediram para voltar logo à célula, porque eles querem ouvir ela falando. Porque ela fala do jeito que eles entendem. Mas a questão não é que você é melhor líder do que as pastoras, né, que estão ministrando lá. Não, é porque elas ouvem você falando. É diferente, né? É diferente você falar, elas já conhecem a sua voz. A palavra de Deus fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Amém? Amém. Então, são essas 3 coisas que eu queria que você deixasse guardadas no seu coração, né? Então, primeiro, tenha a expectativa correta de Deus. Segundo, seja produtiva. Coloque essa palavra em algum lugar. Seja produtiva. É isso que eu vou ser, produtiva. Vou ser produtiva nesse tempo. Terceiro, não ouça pessoas naturais e incrédulas. Ouça a palavra que vem do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma confissão com vocês para encerrar, porque não vai dar para orar por tudo que eu queria, né? Já está tarde. O celular não está aguentando. Nós vamos fazer uma confissão da palavra, que eu vou, assim que eu terminar aqui, eu envio para vocês. Não dá para eu mexer agora, senão não vai complicar. Vamos confessar a palavra juntas. E... Gente, eu ia falar outra coisa, esqueci. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. A gente tem ficado mudo de novo. Vou confessar a palavra, tá bom? Fala assim, eu declaro Eu declaro Eu declaro que Deus que Deus é quem abre e fecha as portas é quem abre que abre e fecha as portas em minha vida. em minha vida, Ainda que as circunstâncias ainda ainda que as circunstâncias sejam contrárias sejam contrárias e eu não veja nada e eu não veja a nada meu favor, ao meu favor. eu não olharei Eu não olharei para as circunstâncias, para as circunstâncias, mas para Deus. mas para Deus. Serei produtiva, Serei produtiva, mesmo nos momentos difíceis mesmo nos momentos difíceis em minha vida. em minha vida. Tudo quanto me vier à mão Tudo quanto me vier à mão para fazer, eu farei, eu farei, conforme as minhas forças, conforme as minhas forças, porque no além, porque não é para onde irei, para onde irei. não há obra, Não há obra, nem projetos, nem nem conhecimento projetos, nem conhecimento
nem sabedoria. nem sabedoria. Eu creio Eu creio que há um tempo determinado que há um tempo determinado para todo propósito para todo propósito debaixo do céu. debaixo do céu. Deus determina Deus determina tempos e ciclos tempos e ciclos na minha vida. na minha vida. Enquanto a promessa não chega, Enquanto a promessa não chega, Deus usará circunstâncias Deus usará circunstâncias diversas diversas para me alargar para me alargar e adestrar e adestrar minhas mãos minhas mãos para o combate. para o Amém? combate. Amém. Vamos orar? Senhor, eu quero apresentar, Pai, cada uma das minhas irmãs que está aqui comigo online, a Silvanete que está presente, Senhor, a Lília, as outras irmãs que não puderam estar presentes nem online. Amém, Deus. Pai, que o Senhor possa estar alcançando a vida delas nessa hora. Amém. Quero declarar, Deus, que essa palavra tenha queimar no coração de cada uma delas. Amém. Que esses 3 pontos, ó Deus, venham ficar claros e latentes em suas mentes, em seus corações, para que elas possam se posicionar nesse tempo, Amém. como a mulher de Deus que o Senhor chamou elas para ser, como a Amém. líder que o Senhor chamou elas para ser, e como Amém, profeta de Deus que o Senhor tem levantado. Amém. Deus, que elas possam ter a perspectiva correta de um Deus amoroso, Deus Amém. gracioso, Deus fiel que o Senhor é. Amém. Que elas tenham também, Senhor Deus, uma atitude de proatividade, Amém. Senhor, para ser produtiva nesse tempo. Amém. Deus, que o Senhor venha nos orientar, ó Deus, a cada uma a fazer a rotina do dia. Amém. Deus, para seguir, para conseguir cumprir os propósitos, para conseguir ler a Bíblia, para conseguir orar. Deus, para aproveitar esse tempo para nos enchermos mais do Senhor. Amém. Pai, que o Senhor venha guardar a mente, o Senhor venha guardar o ouvido, os olhos, a mente das minhas irmãs, para que elas saibam discernir a voz do Senhor e a Amém. voz daqueles que não temem ao Senhor. E Amém. que elas escolham ouvir ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém